Sani Caribenite. Esse vídeo aqui tem pautas interessantes, então fica no vídeo até o final. São pautas produzidas, né, comentários dos próprios inscritos do canal. Se você é um inscrito, deixa o seu comentário. Alguma hora eu sempre vou selecionar aí, provavelmente vou selecionar o seu também. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber o conteúdo. E claro, uma recomendação a todos, curtam, né? Curtam os vídeos e comentem. Aproveito aqui para deixar para vocês que tem o Evangelho de São Marcos traduzido por mim, ou seja, um trabalho do Lenguamare, está traduzido para o vêneto, ou seja, mas também é um livro bilíngue. Ele é vêneto e é português, então é bem didático para as pessoas que não sabem vêneto, também vai ter aqui. E claro, nós temos também o nosso calendário em língua vêneta, que na verdade não é do Lenguamare, mas sim uma produção lá do Vêneto. Então eu compro lá deles e repasso para vocês aqui. Se você tiver a vontade de comprar o calendário também, é só entrar em contato, assim como o livro. E nós temos as bandeiras do Vêneto. Ela, claro, ela já está feita aqui, já está empacotada, né, no pacote para enviar para as pessoas, mas temos 7 modelos. Se você entrar em contato, vai descobrir todos esses modelos aí. Esse período de nacionalização forçada teve algum efeito significativo também nas pequenas colônias mais afastadas de grandes centros? Pergunto isso porque em alguns desses locais a cultura ainda é muito forte, como se nunca tivesse sido abalado. Minha bisavó, por exemplo, falecida nos anos 2000, nem falava português. Isso aqui é muito parecido com os meus avós também. Os meus avós, eles nem falavam português e faleceram ou no início dos anos 2000 ou um pouco mais recente, no caso da minha última avó viva, faleceu em 2017, e eles também não falavam muito português. Claro que os mais antigos, mesmo com um sistema de repressão, eles ficavam em casa, né? Eles acabavam não saindo muito de casa, só fazendo as coisas que precisavam ali, trabalhavam na roça, mais isolados, e quando iam para a cidade fazer alguma coisa, eles se cuidavam, né? Se cuidavam e não falavam muito naquele período. Isso daqui, claro que pegou em todos. Uma cidade maior provavelmente tinha censura, uma repressão muito mais efetiva do que no interior, mas isso não significa que no interior isso não aconteceu também, aconteceu bastante por aqui. Inclusive eles iam para a cadeia, né, quando não se obedecia às regras. Mas, de fato, essa cultura toda ela foi muito mais disseminada, espalhada, né, nos filhos dessas pessoas. No meu caso, os meus pais, por exemplo, os meus pais, eles ficaram com essa cultura. E para a escola falava, olha, isso que vocês falam tá errado, não pode falar, essa língua aí não é para falar, tem que falar português, e todos os símbolos, essas representações que vocês têm em casa tá errado, precisa, de certa forma, tomar tudo que é do Brasil como próprio seu. Então isso daqui ficou muito forte na geração desses que vieram depois, que são os filhos, né, das pessoas de quando o sistema começou a agir efetivamente, principalmente na educação. Essas pessoas foram, querendo ou não, sim, por exemplo, os meus pais ainda falavam vêneto, mas não quiseram me ensinar, porque achava que isso, as pessoas iam dar risada da minha cara, porque ia sofrer na escola e tal, iam me chamar de colono. Então a gente vai vendo que isso daqui foi perpetuado de uma forma muito mais forte nas gerações depois, nos descendentes, né, dessas pessoas aqui, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Portanto, isso também passou para nós. Então a cultura, essa destruição, ela vai acontecendo em camadas, né? Lá no início não é tanto, que era o caso dos meus avós e dos teus bisavós, e aí já nos teus avós ou os meus pais, no caso, a gente já vai vendo uma degradação, e aí depois quando passa para nós, já a degradação é maior, em nível que a maior parte das pessoas não sabem nem mais falar nada, e já foram completamente assimilados, às vezes, no modo brasileiro de ser, e assim vai passando, até que acabou, extinguiu, ninguém tem mais ligação nenhuma. Eu tinha lá o meu, sei lá o que, tataravô, né, 8ª, 10ª geração, que diz que veio da Itália, né? A gente vê muitos desses casos aqui. São pessoas que já foram completamente assimiladas e não tem mais nada a ver com nada. Então, essa foi a intenção da campanha de nacionalização e que está sendo feita até hoje, e muito bem feita. Obrigado, né? Continua o seu curso. Então, a gente não deve ver nunca esses processos como algo que aconteceu lá pontualmente e acabou. Esse processo, ele continua até os dias de hoje. Então sim, claro, com certeza, é só olhar para onde nós estamos inseridos e está tudo já assimilado. Eu me lembro quando passava aquela novela Terra Nostra, nos primeiros capítulos, quando eles estavam chegando no Brasil. Uma tia
Minha ficou indignada porque mostrava os italianos dançando a tarantela, mas nunca mostrou eles rezando um terço. Penso que se ainda hoje alguns descendentes têm a religião tão presente em sua vida, como não era quando os vênetos para cá vieram. Sim, essencialmente isso, claro que a gente está falando sobre uma retratação, uma novela, a gente sabe que as novelas não são fiéis a praticamente nada, né? Ou elas são um mero rabisco daquilo que foi, e aí elas aumentam bastante outras coisas, outros aspectos, que são sempre coisas comerciais, né? Uma liberdade poética além da liberdade. É realmente para vender e criar estereótipos, porque o estereótipo é comercial, ele vende. Então, basicamente, tanto a novela quanto o filme, todo o meio de entretenimento, o foco dele é te vender aquela pastinha, né, o pastiche e acabou. Porém, sim, né, não se tinha nenhuma cultura, é difícil a gente encontrar alguma coisa realmente cultural nossa nesses meios, né? E basicamente aquilo que eu já trouxe para vocês aqui quanto à religião, certamente, né? Eram pessoas muito religiosas e que isso fazia parte de uma forma intrínseca da própria cultura, né? Da cultura vêneta, que é uma cultura que eles trouxeram para cá da Europa, né? Basicamente uma cultura que se fortaleceu na Europa medieval. Manter a cultura e a língua vêneta é uma coisa. Outro comentário. Agora, reivindicar o território e se separar da Itália em pleno século XXI não dá e não faz sentido nenhum. Isso aqui é o comentário de um dos inscritos. Ele teve uma resposta. É interessante que a gente veja tudo. A resposta foi: a autonomia, como outras regiões da Itália, já tem. Ou a Catalunha na Espanha tem também, faz muito sentido. A pessoa respondeu para essa outra pessoa. Daí ele falou assim: nunca terão autonomia. Uma ruptura exige guerra, luta. No máximo, tudo bem, deixamos vocês falarem a sua língua e manter a tradição cultural. Bom, pela resposta, talvez não seja vêneto, né? Provavelmente seja uma pessoa, sim, que é descendente de pessoas da Itália, porém ele deixa claro que ele não tem nada a ver com os vênetos. Vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui em pedaços, claro, sempre mantendo o respeito, né? Manter a cultura e a língua vêneta é uma coisa, agora reivindicar o território e se separar da Itália em pleno século XXI não dá e não faz nenhum sentido. Isso daqui é uma questão completamente diferente entre autonomia e independência, tá? Autonomia e independência são coisas totalmente diferentes, a gente precisa começar a separar isso. A outra resposta, claro, foi coerente, disse autonomia como outras regiões da Itália, existe a possibilidade e, na verdade, ela já está comprada, a autonomia já foi aprovada pelo Senado italiano, a autonomia do Vêneto. A partir do ano que vem, o Vêneto já é autônomo, ou seja, ele se administra sozinho, ele não manda mais recursos para Roma e não recebe mais recursos de Roma. O Vêneto já é completamente autônomo, não agora, mas ano que vem, porque a autonomia foi aprovada nesse ano e eles precisam trabalhar e mostrar, né, que existe uma base, um projeto que essencialmente eles vão conseguir a partir de 2025 tomar essa autonomia. E como disse a outra pessoa aqui, certamente existem várias outras regiões dentro da Península Italiana, como Trento, se não me engano, Nápoles, enfim, no sul tem outras regiões ali que já são regiões autônomas e faz muito tempo. Então essas regiões elas já se administram como se fossem um país. Tá bom? Isso não quer dizer que é um país separado da Itália, mas é administrativamente como se fosse um país. A autonomia é legal, ela existe e está prevista por lei e o Vêneto será autônomo. Isso aqui já é... o martelo já está batido, não existe isso, né? Então depois... a gente vai ver aqui na outra resposta, nunca terão autonomia. É mentira, vai ter sim, autonomia política é institucional e o Vêneto vai ter. Mas é claro que o comentário, a pessoa talvez ela estava pensando em independência. Aí sim, aí é outra coisa, aí é separar da Itália e virar um país efetivo. Provavelmente é isso que a pessoa estava se referindo. Aí sim, independência não é isso, tá? Autonomia não significa ser um outro país, significa ser ter uma base administrativa autônoma da Itália. Isso daqui está previsto por lei. Uma ruptura exige guerra e luta. Não na autonomia não. A autonomia é só política, e diplomacia. Isso aconteceu sem nenhuma guerra, sem nenhum barulho, com um plebiscito, é claro, com o povo querendo, mas um modo muito democrático aconteceu. Independência, sim, independência provavelmente vai ter guerra e luta, mas não necessariamente. Não necessariamente. Vejamos que quando o Império Romano cai,
ele cai não por um ataque das colônias romanas, e aí o Vêneto se inclui nisso, mas ele cai primeiramente por própria culpa, né? Porque, enfim, existia uma série de dificuldades ali que eles enfrentaram no Império Romano, inclusive morais, muitas vezes, né? Que fez com que o Império decaísse porque começou a puxar muita gente de fora ali para dentro do Império, principalmente muitos germânicos e bárbaros. E esses, quando chegou a hora, eles puxaram o tapete e então os bárbaros invadiram o Império Romano. Mas os demais não tiveram nada a ver com isso. A partir do momento em que não existia mais essa administração romana, todos os outros começaram a se virar. Tá? Então, não dá para dizer nunca, né? Porque é meio inocente da parte de vocês acreditar que o mundo vai ser isso que vocês estão vivendo hoje para sempre. Que nunca foi, né? Isso daqui é uma exceção no tempo que o mundo é desse jeito, né? E do mesmo jeito, se a gente for pegar a história e dividir ela em pedaços, a gente vai vendo que depois de certos séculos, enfim, a história sempre ela vai mudando e geograficamente também ela muda. Significa que se algum dia a União Europeia ruir, e, querendo ou não, se algum dia a Itália ruir de alguma forma politicamente, administrativamente, é possível que os outros lugares que tenham mais independência financeira, assim como o Vêneto, enfim, né, a Lombardia também, é possível que essas regiões talvez se destaquem de um modo muito pacífico. Não, tudo bem, isso aconteceu. Isso aconteceu, inclusive, não só com o Império Romano total, né, do Ocidente e do Oriente, quando o Império ruiu e decaiu, mas depois também isso aconteceu com a República de Veneza e o Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino. Porque Veneza foi, querendo ou não, sendo um distrito, né, uma província do Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, e de um modo muito, assim, progressivo, né, um modo muito natural, se separou. E veja bem, ninguém declarou nada. Não houve uma declaração de independência. Simplesmente chegou um certo período que a Sereníssima República de Veneza era muito mais forte, militarmente, muito mais forte economicamente do que os bizantinos. E pronto, chega. Não, a gente faz como a gente quiser e acabou. E os bizantinos não falaram nada. Então não houve guerra e nem luta. Não gostaram, é óbvio, mas não houve, nesse trecho aqui não houve guerra e nem luta. Não estou querendo dizer que os vênetos nunca tiveram indisposições ali com os bizantinos por outras coisas. Mas quanto à independência, não teve guerra e nem luta. Deixou simplesmente de ser província do Império Bizantino para ser uma república e acabou, tá bom? O que acontece? Quando não tem guerra e nem luta, significa que o local cresceu tanto, administrativamente, politicamente, né, com influências reconhecidos por seus pares e principalmente, claro, econômico, né, um modo econômico. Bom, chegou uma hora que os vênetos estavam emprestando dinheiro para segurar o Império Bizantino, é claro que eles tinham que calar a boca e deu. Então isso aqui pode acontecer de novo. Isso que pode acontecer de novo, num momento, não talvez amanhã, mas sei lá, de repente 100, 200 anos, isso que pode acontecer de novo e a gente não sabe, bem? Então a gente não pode dizer nunca. Nunca é muita prepotência, não existe isso. No máximo, tudo bem, deixamos vocês falarem a sua língua e manter a tradição cultural. Bom, isso daqui, claro que é um pouco de preconceito, eu não sei se a pessoa talvez seja descendente de romanos ou o quê, né? Mas a pessoa talvez está se sentindo parte do Império Romano. Isso aqui não existe, tá, pessoal? Não existe isso, deixar alguém falar a sua língua e manter a tradição. O que você vai fazer? Vai não deixar? Porque não deixar, já não deixam agora, na verdade, por conta do preconceito. Enfim, é sempre, chega de falar não sei o que, fala italiano, fala isso, aquilo. Eles nunca deixaram. Na verdade, a gente resiste porque nós somos um povo forte, diferente de muitos que estão ali na Península Italiana e que já sucumbiram totalmente, que não tem mais tradição e nem a própria língua. Então, é um pouco arrogância, né, ficar falando esse tipo de coisa aqui. Eu entendo, às vezes as pessoas se alteram, mas cabe a gente também trazer um pouco a clareza sobre algumas coisas, né? Principalmente esse aspecto político, a diferença entre uma coisa e outra, e que nada é impossível de fato, porque a história da Itália já nos revelou por 2 vezes que aqueles que governavam caíram, tá bom?
Então espero que você tenha gostado do vídeo e a gente volta numa próxima oportunidade a falar mais sobre essas questões. Tchau, tchau, Strucon.